Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí para começarmos o terceiro dia da nossa jornada, dessa jornada transformadora. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos chegando aí para o terceiro dia para nós continuarmos avançando. Seja bem-vindo, Marquinhos, seja bem-vindo, João, Stephanie. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí. Vai compartilhando, vai enviando, vai colocando o aviãozinho aí, chamando mais pessoas, vai convidando os amigos, insiste. Nós temos ainda aí hoje e mais 6 dias, então insiste, vai convidando as pessoas para que elas possam aí se achegar ao nosso evento e possam aí adquirir conhecimento, transformação, desenvolvimento. Vamos continuar formando essa grande comunidade de desenvolvimento pessoal que é a Escola para a Vida. Então vamos chegando aí, vai compartilhando enquanto os nossos amigos e amigas vão chegando para a gente poder começar. Ontem nós tivemos uma aula maravilhosa, eu saí impactado. Nós falamos aí sobre aqueles que têm a casa na rocha e aqueles que possuem a casa na areia. E eu não sei o quanto foi impactante para vocês, mas para mim foi bastante. Eu tive várias reflexões, muitos pensamentos sobre a live de ontem. E tenho certeza que eu estou aprendendo em todo esse processo, assim como eu creio que vocês também estão. Então vai compartilhando aí, vai clicando também no coraçãozinho, que isso aí ajuda o algoritmo do Instagram a entender que esse conteúdo é de qualidade e a distribuir para mais pessoas. Então, além de compartilhar aí no aviãozinho, vai também clicando no coraçãozinho aí, vai curtindo para ajudar a gente a divulgar esse trabalho para mais pessoas. Então, ontem foi fantástico e eu tenho certeza que hoje vai ser ainda mais extraordinário. Então, a nossa live 2, pessoal, ainda está aqui no Instagram, então se vocês quiserem olhar novamente, quiserem assistir, ela está disponível hoje até meia-noite, depois ela vai ficar até amanhã, à meia-noite, lá no nosso canal do YouTube. Aliás, se você não nos segue ainda nos demais canais, faça isso, aproveite esses minutinhos iniciais aí, vai lá, nos segue no Facebook, nos segue no YouTube, se inscreve lá no nosso canal do Telegram. A gente já está começando a ter algumas interações, alguns bate-papos muito bacanas. Então, se você ainda não está no Telegram, se inscreve, porque lá a gente consegue estender esse diálogo gostoso que a gente tem tido aqui, né? Infelizmente a gente só tem 1 hora aqui no Instagram para poder fazer esse bate-papo, mas lá no Telegram a gente consegue estender isso um pouco mais. Então, se você ainda não está nos seguindo nas demais redes, faça isso. Nós estamos também no Facebook, estamos no YouTube e também estamos no Telegram. E se você está aqui ouvindo e ainda não se inscreveu lá no nosso site, também não perca mais tempo. O link está na nossa bio aqui do Instagram, então se inscreve lá, porque toda a nossa comunicação está sendo feita através dos e-mails. Então você precisa se cadastrar para receber as tarefas, receber o material de apoio e também receber toda a comunicação que nós estamos realizando durante esses dias, certo? Então se você ainda não se inscreveu, entra lá no link que está na bio e faz a sua inscrição, certo? Pessoal, qual que é o benefício de vocês assistirem essa live, de vocês me emprestarem aí os próximos minutos de vocês? É um benefício fantástico. Na live de hoje eu vou ensinar vocês a lidarem com crises. Então, se você ficar comigo aqui nos próximos minutos, eu vou entregar um conteúdo transformador que vai fazer com que você consiga lidar a partir de hoje com qualquer crise. O conteúdo que eu vou entregar nos próximos minutos aqui vai ser um marco na sua vida. Vai existir a sua versão antes dessa aula e a sua versão depois dessa aula. Então, eu garanto que se você ficar aqui nos próximos minutos, eu vou entregar um conteúdo que vai realmente revolucionar a forma como você lida com a vida, a forma como você lida com as circunstâncias, a forma como você lida com as relações e a forma como você lida com as crises. Então, o tema da aula de hoje é como lidar com as crises. E eu vou falar nos próximos minutos aí como é a forma correta de se lidar com as crises. Então vamos começar fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos ontem. Nós vimos ontem
que existem dois tipos de pessoas, aquelas que estão fundamentadas sobre a rocha e aquelas que estão fundamentadas sobre a areia. E nós vimos que tanto para o homem que construiu a casa na rocha, quanto para o homem que construiu a casa na areia, houve um grande vendaval, houve uma grande chuva. Ou seja, as circunstâncias que atingiram os dois eram idênticas, eram iguais. Só que a diferença era a estrutura que aqueles homens tinham. Um havia construído sobre a rocha e o outro havia construído sobre a areia. E o que é a estrutura? A estrutura é o autoconhecimento, é a capacidade que você tem de saber algo sobre si. Eu expliquei ontem que quando nós conhecemos a nós mesmos, aquilo que vem de fora não tem um poder de nos afetar. Mas hoje eu vou ir além e eu vou começar a aprofundar esse conteúdo com vocês. E para isso eu vou apresentar uma filosofia de vida, uma forma de você se portar na existência, de você olhar para a vida e de você começar a tomar as suas decisões e começar a olhar para a sua realidade de uma forma diferente. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma filosofia chamada estoicismo. Aparentemente parece um nome difícil, parece algo complexo, mas eu vou explicar rapidamente aqui nos próximos minutos e vocês vão perceber que é algo extremamente simples. Então, o tema da nossa aula de hoje é como vencer as crises, como superar as crises, como lidar com as crises. E a resposta para isso é uma filosofia de vida chamada estoicismo. O que é estoicismo, Felipe? Estoicismo é uma filosofia que basicamente prega que nós temos que focar, ou seja, que os nossos olhos precisam estar naquilo que nós temos controle. Então, o estoicismo vai dizer que basicamente nós temos que estar com os nossos olhos fitos, que nós temos que dar atenção para aquilo que nós temos controle. Essa filosofia ela surgiu na Grécia Antiga e ela foi criada por um cara chamado Zenão de Sítio. Mas ela foi se tornar popular, na verdade, durante o Império Romano. E existem três figuras que são importantes para nós, e eu vou apresentar essas três figuras porque elas vão nos dar muitos conselhos nessa noite. Então, as três principais pessoas do estoicismo são, primeiramente, Sêneca, que foi um filósofo, um intelectual, que viveu na Roma Antiga, que foi inclusive conselheiro dos imperadores. Nós temos Marco Aurélio, que foi o imperador e na sua época era o homem mais importante do mundo. Ele comandava o Império Romano, então ele tinha muito poder. Ele comandava praticamente mais de 2/3 do mundo durante o período em que o Império Romano dominou a civilização. E nós temos o último, que é Epiteto, que foi um escravo. E esses três homens, em períodos diferentes e em cenários diferentes, eles basicamente criaram teorias e ideias que são extremamente importantes para nós até hoje. Então, estoicismo basicamente é a filosofia que diz que nós temos que olhar para aquilo que nós temos controle e que nós temos que esquecer aquilo que nós não temos controle. Então, existe aqui o que nós chamamos de dicotomia de controle. Existem duas coisas na vida, pessoal. Aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Aquilo que você tem poder sobre e aquilo que você não tem poder. E o porquê que nós sofremos tanto na vida? Porque nós tentamos, na maioria das vezes, controlar aquilo que é incontrolável. Na maioria das vezes nós queremos ter controle sobre tudo. E aí, quando nós não temos controle sobre tudo, nós começamos a sofrer. Pense nesse cenário que nós estamos vivendo. Nós não temos controle sobre a grande maioria das coisas que estão acontecendo. Nós não temos controle sobre o vírus, nós não temos controle sobre a fabricação de uma vacina, nós não temos controle sobre o aumento do desemprego. Então, nenhuma dessas coisas pode de fato nos afetar, porque elas não estão sobre o nosso controle. E é interessante que o estoicismo, que os estoicos, que são aqueles que praticam essa filosofia, eles vão dizer que existem 4 virtudes principais que todas as pessoas deveriam ter. E essas 4 virtudes são: primeiro, nós precisamos ter coragem.
coragem para enfrentar os desafios, coragem para tomar decisões, coragem para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Segundo, nós precisamos ter justiça. Eu creio muito na lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós cultivamos, nós colhemos. Algumas outras pessoas vão chamar isso de lei do karma, né? A lei do retorno. Então, eu creio que as nossas ações, além de corajosas, precisam ser justas. Porque quando nós agimos com justiça, em algum momento, a nossa justiça vai retornar para nós. E quando nós agimos com injustiça, em algum momento, a injustiça também vai retornar para nós. Então, aquele que se preocupa com o plantio, não precisa se preocupar com a colheita. Porque se você fizer algo bem feito, você pode estar tranquilo que você vai receber um retorno positivo. Então, você tem que pensar, como tem sido o seu plantio? É o seu plantio que vai determinar a sua colheita. Então a primeira virtude é a coragem, a segunda virtude é a justiça e a terceira virtude é o autocontrole. O autocontrole, aliás, é uma virtude extremamente necessária em todo tempo. Nós precisamos de autocontrole. Uma pessoa que domina a si mesmo, que tem o domínio próprio, ela consegue ter uma vida muito mais tranquila. Ela impede ou ela evita uma série de diálogos que são desnecessários. Ela evita uma série de contendas, de confusões. Uma pessoa que tem um autocontrole, ela tem uma vivência e uma experiência na jornada de vida muito mais tranquila. E por último, os estoicos vão dizer que a última virtude é a sabedoria. Pessoas sábias, né? É interessante isso, né? Existem discussões que nós, aos 20 anos, nós compramos. Mas quando a gente vai ficando um pouco mais velho, mais experiente, existem algumas discussões que nós não fazemos mais. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós vamos adquirindo sabedoria. E nós vamos percebendo que existem pouquíssimas coisas na vida que realmente valem a pena. Você percebe, se você olhar, por exemplo, para a sua versão de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, você vai perceber que existem coisas que antes você discutia, que existiam coisas que antes perturbavam, que causavam incômodo e que hoje, com mais sabedoria e com mais maturidade, não te incomoda mais. Então, a primeira chave de entendimento dessa noite é que você precisa buscar possuir essas 4 virtudes. Você precisa ter coragem. Inclusive, existe um texto bíblico que diz que aqueles que são tímidos, aqueles que são medrosos, estes não conseguem concretizar as suas obras. Você precisa ser uma pessoa corajosa. Além de coragem, você precisa ser uma pessoa justa. Você precisa fazer as coisas certas. Além disso, você precisa ter autocontrole. E automaticamente você precisa adquirir sabedoria. É interessante que na antiguidade existia um rei chamado Salomão e a história bíblica conta que Salomão, certa vez, tem um encontro com Deus, né, com o Criador, e o Criador pergunta para Salomão o que é que ele deseja, o que é que ele quer. E Salomão poderia pedir qualquer coisa, mas ele faz o pedido mais inteligente, mais sábio possível. Ele pede sabedoria. Eu diria que a sabedoria é talvez o presente mais maravilhoso que alguém pode receber. E diria que a sabedoria é talvez a virtude mais interessante que alguém pode cultivar. Então, a primeira chave de entendimento para vocês nessa noite é: vocês precisam buscar essas 4 virtudes. Uma vez que você começa a desenvolver essas 4 virtudes, a sua experiência de vida se torna melhor. A sua experiência de vida se torna mais leve. A sua experiência de vida se torna mais agradável. Mas dito isso, a gente vai avançar aqui. Eu quero falar do segundo ponto. Eu já expliquei o que é estoicismo. Estoicismo é a filosofia que diz que eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho controle. Porque aquilo que eu não tenho controle não faz sentido. E aí você deve estar perguntando, tá, Felipe, mas o que é? Sobre o que eu tenho controle? Meus queridos e minhas queridas, vocês só têm controle sobre uma única coisa. Sobre vocês mesmos. Vocês só têm controle sobre a mente de vocês e, consequentemente, sobre tudo que vocês vão fazer a partir das decisões que a sua mente toma. Então, quando você entende que tudo que está ao seu redor não depende de você, você para de se preocupar com o que está acontecendo.
E você olha para si e percebe o quão protagonista da sua vida de fato você tem que ser. Então, a única coisa que você tem controle é sobre você mesmo. E não é... E aí eu vou citar uma frase do Epiteto, né, que é o escravo que idealizou, né, algumas das premissas dessa filosofia. Ele diz assim, ó, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Não importa o que aconteceu, o que importa é a sua reação. Imagine que você... eu vou contar, aliás, um exemplo meu que fica até melhor. Certa feita eu saí do meu trabalho e eu estava voltando de carro para minha casa e aí eu parei, eu estava dirigindo e uma pessoa entrou na minha frente sem dar seta. E aí quando essa pessoa entrou na frente sem dar seta, eu tive que frear bruscamente. Só que a pessoa que estava dirigindo atrás de mim não teve tempo ou não estava atenta o suficiente para frear. E era um taxista e ele acertou a traseira do meu carro. Naquele momento eu fiquei bravo, obviamente, e aí eu andei com o carro um pouco mais à frente, e aí eu encostei o carro, e aí o taxista que me acertou na batida também encostou o carro, e aí ele veio desesperado, falou, não, eu vou pagar, fica tranquilo, e eu desci do carro e falei, não, calma, tá tudo em paz. Falei, você se machucou? Aí ele disse, não, e aí eu falei, eu também estou bem, então é só um bem material, a gente vai conversar aqui, ver o que faz. E aí ele pegou meu número, passou alguns dias, ele me ligou, fez a verificação do quanto ele teria que pagar, me pagou e a vida seguiu. Percebe que naquele dia, naquele momento eu poderia ter brigado, poderia ter me estressado, mas o fato de me estressar naquele dia não iria fazer com que a batida de carro não existisse. Então, nós precisamos controlar não os acontecimentos, mas nós precisamos controlar a forma como nós reagimos aos acontecimentos. Percebe como é diferente? Você fica angustiado porque você quer controlar as coisas que acontecem, mas você não tem poder nenhum sobre isso. Agora você tem total poder sobre como você reage. É uma frase do Jean-Paul Sartre, né, um pensador francês, que diz assim, não importa o que fizeram com você. Essa frase é forte, guarda essa frase. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Porque a última palavra sobre você não pode ser de outra pessoa. A última palavra sobre você tem que ser sua. Então, quando você assume esse protagonismo, quando você percebe que não importa o quão ruim as pessoas tenham sido, não importa o quão ruim seja o seu cenário, não importa o quão devastador seja a situação, é a sua reação em relação a isso que vai determinar o seu rumo. Eu me lembro de um evento também que eu estava estagiando e eu fui desligado no começo do mês de dezembro. Que momento para finalizar o ano, né? Você está indo para o final do ano e aí você é desligado da empresa. E eu me lembro que eu pensei e falei, não existe absolutamente nada que eu possa fazer. Né? A empresa ia embora, ela ia sair de São Paulo e ia para o interior. Não havia nenhuma possibilidade de eu me mudar para o interior, então não havia nenhuma possibilidade de eu fazer nada em relação àquilo. Eu havia sido desligado e isso foi o que a empresa fez comigo. Mas naquele momento eu decidi que eu ia passar o mês de dezembro descansando, em que em janeiro eu iria procurar emprego novamente. Porque não importa o que fazem comigo, o que importa é o que eu faço a partir daquilo que fizeram comigo. Então, a partir de hoje, eu quero que você chame a responsabilidade para si. Eu quero que você seja protagonista. Eu não quero mais que você viva uma vida vitimista, dizendo, mas fizeram isso, mas aconteceu aquilo. Não importa o que aconteceu, a última palavra sobre você pertence a você. E quando a gente percebe isso, tem uma outra frase que eu quero compartilhar com vocês, uma frase do Sêneca, que diz assim, se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão incomodados e aí você quer mudar de lugar, você quer mudar de situação. Quer ver um exemplo muito simples? Você quer mudar de emprego porque você acha que o seu emprego é ruim. E aí você muda de emprego, vai para outro emprego, mas você continua com uma sensação ruim. Por quê? Porque o problema não estava no ambiente. O problema estava na forma como você lidava com o ambiente.
A mesma coisa acontece nas relações. Você às vezes está vivendo uma relação e você está insatisfeito com essa relação. E aí você quer trocar de parceiro, você quer trocar de parceira. E aí você troca de parceiro e você percebe que não mudou. Por quê? Porque o problema não está no ambiente, o problema não está nas pessoas. O problema está na forma como você lida com os ambientes e na forma como você lida com as pessoas. Você não tem controle sobre isso, mas você pode determinar o como você vai se portar ou como você vai se sentir em relação a esses ambientes. O caos, na verdade, pessoal, está em nós e não ao redor. É interessante, o pessoal começando a perceber que realmente essas situações acontecem no cotidiano. E é mais comum do que a gente percebe, pessoal. Se você consegue se identificar com essas palavras que eu estou pronunciando nesse início, vai comentando aqui, vai dizendo, é verdade, isso que você está falando faz sentido, eu já passei por isso, ou como o Marquinho disse aqui, eu conheço alguém que está passando por isso, porque é extremamente comum a gente querer resolver aquilo que está fora, sem ter coragem primeiro de olhar para aquilo que está dentro. Tem mais pessoas tentando mudar o mundo do que mudar a si mesmo, porque tentar mudar o mundo é mais fácil. A gente não exige um esforço pessoal, não exige uma dedicação. Então, perceba uma coisa, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode fazer o máximo de coisas possíveis para trabalhar em você. Você pode, isso mesmo, Marquinhos, compartilha com ela esse link, manda para ela começar a acompanhar a jornada. Se ela está passando por esse momento, deve ser importante para ela ouvir esse conteúdo. Então perceba, pessoal, que nós só temos controle sobre nós mesmos. Eu vou dar 2 exemplos muito simples aqui, tá? O primeiro é a questão do emprego e do desemprego. No cenário que nós estamos, as pessoas ficam preocupadas. Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou ser demitido? Como que vai ser 2021? Aliás, eu estou desempregado e não consigo arrumar um emprego. Pessoal, não existe nada. Se você está trabalhando e a empresa tiver que te mandar embora, não existe nada que você possa fazer para impedir isso. Você não consegue interferir no seu empregador, mas você pode sim ser um sujeito, ser uma pessoa, um indivíduo que faz um trabalho extraordinário. E ainda assim, fazendo um trabalho extraordinário, pode ser que você seja demitido. Por quê? Porque essa variável não depende de você. O que cabe a você? Cabe a você ser um ótimo profissional, entregar mais do que te pedem, cumprir com as suas demandas, mas ainda assim existem variáveis que não estão no seu controle. E se você, por exemplo, é demitido, você não pode ficar triste com isso. Se você fez tudo o que estava sob o seu controle e ainda assim não foi suficiente, não há nenhuma razão para você estar culpado. A mesma coisa acontece com os relacionamentos. Tem pessoas que são extremamente inseguras nas relações. Mas, querido e minha querida, você pode ser o melhor parceiro e a melhor parceira, você pode fazer tudo possível, mas ainda assim existe a possibilidade do outro ir embora ou do outro encerrar a relação com você. Por quê? Porque não está sobre as suas mãos todo o controle da relação. Então cabe a você, e o que você pode, na verdade, fazer o possível, fazer o seu melhor, mas ainda assim tem coisas que não cabem a você. E se uma relação termina, você tem que analisar, eu fiz tudo o que eu podia? Se você fez tudo o que podia, você tem que estar em paz, porque as variáveis que levaram ao fim não estavam sob o seu controle. Então, primeira coisa, nós vimos o que é estoicismo. Segundo, vimos que você só tem controle sobre uma única coisa na existência, sobre você mesmo. E agora vamos para o terceiro ponto. Não há, grave essa chave de entendimento também, não há nenhuma razão para você sofrer. A partir de hoje, 11 de novembro de 2020, você precisa entender isso, de que não há nenhuma razão para o sofrimento. Por quê? Vamos aos fatos. Primeiro, se algo está no seu controle, você não pode sofrer. Por quê? Porque você tem poder para mudar isso. Se tem alguma coisa que está te causando sofrimento e está sob o seu controle, você tem que parar de sofrer e mudar essa situação. Vamos a um exemplo muito simples. Você está insatisfeito com o seu peso. Pesquisas mostram que aproximadamente 60% da população brasileira estão insatisfeitos com o seu peso. Então, se você está insatisfeito com o seu peso, isso é responsabilidade dos outros? Não, isso é responsabilidade sua.
Então você tem que parar de sofrer por isso e tomar uma atitude e mudar isso. Então vamos lá, se você está sofrendo e a causa desse sofrimento é uma variável que você tem poder e controle, me desculpa, tá? Mas você tem que mudar e parar de ficar com falas reclamando sobre isso. Agora, se você tem algo que faz você sofrer e não está sob o seu controle, você tem que descansar e ficar em paz. Você não pode sofrer. Por quê? Porque isso não é responsabilidade sua. Então percebam que de nenhuma forma você pode sofrer. Por quê? Se o sofrimento é causado por algo que você tem controle, você precisa mudar isso. Agora, se o seu sofrimento é causado por algo que você não tem controle, não há nenhuma razão para sofrer, porque você não pode fazer nada em relação a isso. Então, percebam como a vida começa a ficar um pouco mais clara. Né? Comecem a analisar isso. Percebam, se algo está ruim e é do meu controle, eu mudo. Eu paro de reclamar, paro dos discursos e vou para a atitude. Agora, se algo me incomoda e não é do meu controle, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Então, eu tenho que aprender a caminhar sabendo que não posso fazer nada em relação a isso. Tranquilo, pessoal, até aqui? Então, vamos avançar um pouco mais, vamos mergulhar um pouco mais. Vou dizer uma coisa que com toda certeza você vai se identificar aí. O problema, pessoal, é que nós sofremos antes, durante e depois dos acontecimentos. É ou não é verdade? Comenta aí se não é verdade. Você é do tipo de pessoa que sofre por antecipação, que sofre no momento em que está acontecendo e que sofre depois? Eu lembro de uma ocasião em que eu fui aplicar uma prova para os meus alunos e aí eu cheguei e tinha uma aluna que estava com uma cara de angústia, assim, triste, uma cara angustiada. E aí eu cheguei e perguntei, falei, que foi, querida, o que está acontecendo? Ela, não, professor, é que eu tô com medo da prova. O pessoal se identificando aí. Comenta aí, pessoal, se realmente faz sentido. E aí eu falei, mas por que você está nervosa? Ah, é porque vai ter a prova. Eu falei, mas a prova não é agora. Ela, eu sei, mas eu estou preocupado antes. E aí ela fez a prova. Durante a prova eu vi que o semblante dela estava ainda abatido. E quando acabou a prova também. Aí ela entregou a prova e eu falei, e agora? Passou a angústia? Aí ela disse, não, professor, agora é que eu estou mais angustiada ainda, porque eu acho que eu fui mal. Então perceba, existia um evento. Qual era o evento? Uma avaliação, uma prova. Ela se preocupou antes da prova, ela se preocupou durante a prova e ela se preocupou depois. Ela não deveria se preocupar em nenhum dos cenários. Por quê? Primeiro, a prova estava sob o controle dela? A prova não, porque a prova estava sob o meu controle. Foi eu que desenhei e estruturei a prova. Mas o que estava sob o controle dela? Estudar. Então, se ela tivesse estudado, ela não teria razões para estar angustiada. Então perceba, pessoal, que não há nenhuma razão para sofrer. Se você está sofrendo, eu estou trazendo uma palavra de libertação para você. Se o seu sofrimento é de algo que você tem controle, me desculpa, tá? Mas toma vergonha na cara e resolve esse problema agora. Agora, se a causa do seu sofrimento é algo que você não tem controle, você pode dormir depois da live em paz. Deita a cabeça no travesseiro, descansa. Por quê? Porque não é sua responsabilidade. Você não tem poder para fazer nada. Ok? Agora, se você tem poder, está na hora de você tomar um pouco de vontade, de força e tomar uma decisão. Vamos avançar um pouco mais. Nós vimos, pessoal, na quarentena que aumentou drasticamente o número de indicadores, né, os indicadores de ansiedade e depressão. Por quê? O que é ansiedade, pessoal? Ansiedade é a pessoa que está vivendo em excesso no futuro. E o que é depressão? É a pessoa que vive em excesso no passado. Não há nenhum problema em viver um pouco no futuro e viver um pouco no passado. Por quê? Porque nós temos aí coisas boas para aprender no passado e nós temos que fazer sim coisas para o futuro. Então eu vou dar para vocês aqui uma matriz da quantidade de tempo da sua vida que você precisa aplicar em cada um dos períodos. Tá? Você precisa estar 70% do tempo, pessoal, no presente. Por quê? Porque é no presente que a vida acontece. Então, 70% do tempo da sua existência, você precisa estar no presente. Por quê? Porque é no presente que existe a realização. Então, vai anotando aí. 70% do tempo é no presente. Você precisa de 20% do seu tempo concentrado no futuro.
Por quê? Porque quando você pensa no futuro, você faz algo que nós chamamos de planejamento. Alguém que não olha para o futuro não sabe para onde está caminhando. Então você precisa estar a maior parte do tempo no presente, mas você também precisa aplicar um pouco da sua vida ao futuro. Então nós temos aí 20% do tempo que você tem que aplicar lá para o futuro. Verdade, Gabriel. Esse tipo de coisa a gente deveria aprender desde a base, né? Por isso que a Escola para a Vida está agora aí trazendo esses conteúdos, porque isso é transformador. Bacana, pessoal. Continua compartilhando assim como o Gabriel está compartilhando, vai comentando também, porque é importante a gente fazer esse diálogo aqui. Só que, pessoal, 70% do tempo tem que estar no presente, 20% tem que estar no futuro e 10% do tempo nós precisamos sim olhar para o passado. Aqueles que dizem que nós não podemos olhar para o passado e aqueles que dizem que nós não precisamos olhar para o futuro estão errados. Por quê? Quando eu olho para o futuro, eu estou projetando a minha vida. E quando eu olho para o passado, eu estou consultando coisas que deram certo e coisas que deram errado. Então eu tenho que ter 70% do tempo no presente para realizar, para fazer acontecer, para colocar a mão na massa, para fazer realmente os sonhos virarem realidade. Eu preciso ter 20% do meu tempo lá no futuro, para saber para onde eu estou caminhando, para onde eu quero ir. E eu preciso ter 10% do tempo para olhar para o passado e ver coisas que eu vou continuar fazendo. E principalmente, pessoal, coisas que eu não vou mais fazer. O passado nos ensina muitas coisas. Há muita sabedoria ao olhar para o passado. O maior problema, pessoal, não é olhar para o passado e olhar para o futuro. É olhar em excesso para os dois. Quando você distribui o tempo dessa forma como eu expliquei aqui, quando você está a maioria do tempo presente e você faz avanços pontuais no futuro e retrocessos pontuais no passado, você tem uma vida livre de ansiedade, livre de depressão. Você consegue focar naquilo que é importante. Você consegue estar focado no aqui e no agora. Então olha como a gente está começando a compreender que tem N coisas importantes que nós deveríamos saber e que nós não sabíamos. E é interessante que tem uma história, né, um caos. Conta essa história de que um moço que era padeiro estava passando por uma grande crise. E aí ele procurou o seu melhor amigo, né? Veja bem a história, ele procurou o seu melhor amigo, e aí ele vai e pede um dinheiro emprestado para o seu melhor amigo. E ele combina, olha, daqui um mês eu vou te pagar. E aí ele começa a produzir os pães e as vendas não acontecem como ele esperava. E na véspera, na noite anterior, ao dia em que ele tem que pagar ali para o seu amigo o valor que foi emprestado, ele não consegue dormir, ele está angustiado. E aí dá 3 da manhã, 4 da manhã, ele não consegue dormir. E aí a sua esposa fala, por que você está angustiado? Ele, porque eu não tenho dinheiro para devolver para o meu amigo. E aí a mulher dele fala, tá certo, você não tem o dinheiro, você não vai conseguir esse dinheiro de hoje para amanhã, então descansa, fique em paz. E ele não consegue, e aí ele fica angustiado, ele não consegue dormir, e aí a mulher dele também não dorme, e aí a mulher dele fica brava, ela pega o telefone, liga pro amigo dele, e aí o amigo atende, ela fala, oi, tudo bem, fulano de tal? Aí ele, oi, desculpa te acordar, mas eu tenho que te falar uma coisa aqui, meu marido não vai conseguir pagar a dívida, tá certo? Ele não vai pagar a dívida amanhã, tem algum problema? E aí o amigo fala, não, tá bom, a gente pode repensar um outro dia. E aí a esposa diz, então tá certo, obrigado, desliga. E aí ela fala pro marido, então agora vai dormir, porque eu já resolvi o problema. E aqui eu aprendo algo muito importante. É um provérbio chinês, inclusive. Guarda também essa frase. É mais uma chave de sabedoria para você. Se o problema tem solução, não fique preocupado, porque o problema tem solução. Agora, se o problema não tem solução, não adianta ficar preocupado, porque ele não tem solução. Então, se você tem uma solução para o problema, não adianta ficar esquentando a cabeça, porque você vai resolver o problema. Agora, se você não tem solução para o problema, também não adianta, porque você não vai resolver. Perceba aqui de novo, não há nenhuma razão para você sofrer. Não há nenhuma razão para você ficar esquentando a sua cabeça, para você ficar incomodado. Se você pode resolver, resolva. Se o problema não tem solução, não há nada que você faça para resolver. Então perceba que nós precisamos tomar cuidado aí com os nossos pensamentos, pessoal.
Tem mais uma frase do Sêneca que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, ó: nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Perfeito, José. A ansiedade transforma algo simples em montanhas. Aliás, José, eu diria que a ansiedade transforma coisas que nem existem. Existe um livro, e fica aqui minha sugestão de livro para vocês já, tá? Um livro chamado Como Lidar com as Preocupações. Esse livro diz que 85%, pessoal, das coisas que nós pensamos nunca acontecem. Tá? 85% das coisas que você imagina que vai acontecer, nem vai acontecer. E você sofre, e você passa os dias angustiado, e você se desgasta por coisas que não acontecem. Então você precisa focar no agora. Tem uma outra frase do Sêneca que diz assim: pior do que a guerra é o medo da guerra. Pessoal, pior do que contrair a Covid-19 é o medo de contrair a Covid-19. Pior do que estar desempregado é o medo do desemprego. É você antecipar uma dor que talvez nem venha, pessoal. Isso é ansiedade, é a antecipação de uma dor que talvez nem vá acontecer. Então, para nós finalizarmos essa parte, não há razão para sofrimento. Quando você perceber que você está sofrendo, você precisa fazer uma pergunta: a razão, a causa do meu sofrimento é algo que eu tenho controle? Se é algo que eu tenho controle, então eu não vou sofrer, porque eu vou mudar essa realidade. Agora, a causa do meu sofrimento lá é uma razão que eu não tenho controle, então eu vou parar de sofrer, porque não há absolutamente nada que eu possa fazer em relação a isso. Pessoal, vai comentando aí se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão se identificando com esse conteúdo, se realmente faz sentido com a experiência de vida que vocês estão tendo, porque isso é importante para nós sabermos, para eu e minha equipe sabermos se realmente esse conteúdo está sendo transformador para vocês. E agora, pessoal, a finalização da aula de hoje. Você já aprendeu o que é estoicismo, né? Eu expliquei o que era. Eu disse que você só tem controle sobre uma coisa, sobre você mesmo. Eu já te provei que não tem razão para sofrimento, não tem razão você sofrer mais. E agora eu vou te dar a última chave de entendimento da noite. Você precisa focar na solução e não no problema. Pode analisar. Obrigado, Marquinhos, isso mesmo, vai comentando aí, vai compartilhando com o pessoal. Bacana saber que vocês estão aprendendo, pessoal. É essa a causa e a razão de eu estar aqui. É ver que pessoas estão sendo tocadas, vendo que pessoas estão adquirindo conhecimento. Então, vamos para o último tópico da aula de hoje, para a gente finalizar esse conteúdo que está sendo muito bacana. Você tem que parar de focar no problema e começar a focar na solução. Quando você coloca o olhar sobre algo, aquilo se potencializa na sua vida. Vou te provar isso, tá? Quando você compra um carro, quando você quer comprar um carro, tá? Imagina que você queira comprar um Gol vermelho. Você decidiu que vai comprar um Gol vermelho. A partir desse momento, pessoal, você vai começar a ver um monte de Gol vermelho na rua. Por quê? Não é porque aumentou o número de Gols vermelhos na rua, mas é porque a sua visão agora está aguçada para enxergar Gols vermelhos. Tá? Ou, por exemplo, a mulher quando ela fica grávida e ela começa a olhar lá coisas pertinentes a crianças, ela vai começar a perceber inclusive mulheres grávidas na rua, mas não é porque aumentou o número de mulheres grávidas na rua. Mas é por quê? Porque o olhar dela agora está mais clínico em relação àquele assunto. Então, pessoal, um dos grandes segredos na vida, aquilo que você olha e observa com mais atenção é o que vai se potencializar na sua vida. Se você olha para o problema vai parecer maior. Se você olha para a solução vai ser maior. Então aqui, pessoal, você precisa entender uma coisa. Na sua mente aí tem a parte que tem um problema e na sua própria mente tem a parte que tem a solução. É você que precisa começar a dar espaço para a solução ao invés do problema. Só que nós naturalmente temos tendências a ficar olhando para o problema. Parece que o ser humano tem uma predileção, tem um desejo por olhar para aquilo que é difícil, ao invés de olhar para aquilo que realmente é positivo. E aqui eu quero trazer de novo um texto bíblico para a gente refletir.
O apóstolo Paulo, né, que foi um dos grandes seguidores de Jesus, ele foi contemporâneo do Sêneca, né, que é o filósofo do estoicismo. E eles, inclusive, trocavam correspondências naquele período. Se vocês pegarem a filosofia estoica e vocês olharem o cristianismo, vocês vão perceber que tem muita coisa parecida aqui. A justiça, a sabedoria, são pilares que estão no estoicismo, mas que também estão no cristianismo. E é interessante que lá o apóstolo Paulo diz uma frase que está no livro de Filipenses, que ele diz assim: eu sei viver em abundância e eu sei viver também em escassez. Eu sei estar cheio de recursos e sei também estar necessitado. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está dizendo que não importa o cenário. Qual que é o cenário? Escassez e abundância. Ele não está olhando para o problema é isso, é o cenário, é o que está fora, o que ele não tem controle. Mas o que ele está dizendo? Está dizendo, olha, não importa tudo isso aí. Por quê? Porque independente de ter escassez ou abundância, eu estou bem. Ele não está privilegiando o problema, ele está privilegiando a solução. Eu vou além, pessoal. Por que na quarentena as pessoas ficaram ainda mais pessimistas? Por que na quarentena as pessoas ficaram ainda mais angustiadas? Eu vou provar o porquê que isso aconteceu. Porque o homem é o que ele pensa. Guarda essa frase. É mais uma chave aí de sabedoria para você. O homem é o que ele pensa. O que você pensar vai definir quem você é. Tem uma frase, duas aliás, do Marco Aurélio, que é o imperador que fundou, né, ou que aplicou o estoicismo, que diz assim, olha, muito pouco é necessário para uma vida feliz. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você e em seu modo de pensar. E tem uma segunda frase dele que é fantástica, diz assim, ó, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A sua vida nada mais é, pessoal, do que o resultado dos seus pensamentos. Freud, né, o pai da psicanálise, vai dizer que o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é a origem daquilo que você de fato vai fazer. O pensamento é a origem daquilo que você vai se tornar. Então eu faço uma afirmação categórica. Você é o que você pensa. Se você pensar que você é uma pessoa derrotada, fracassada, sem futuro, provavelmente você será isso. Agora, se você tiver pensamentos para solução e não para problema, você vai ter solução. O apóstolo Paulo escreve um outro texto bíblico que eu gosto muito, esse eu quero compartilhar com vocês também assim, que diz assim, ó, irmãos, pensem em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que traz virtude. Que isso seja o que ocupa o seu pensamento. Olha que chave de sabedoria extraordinária que Paulo está nos entregando aqui. Se você ocupar os seus pensamentos com aquilo que é bom, automaticamente o que vai fluir em você é algo bom. Se você ocupar os seus pensamentos com aquilo que é ruim, o que vai fluir em você é ruim. Analisa comigo, pessoal, faz uma reflexão aí. No começo da quarentena, na pandemia, em março, eu assistia jornal todo dia. E aí começava o jornal e dizia lá, olha, tantas pessoas foram contaminadas, tantas pessoas estão mortas, olha, o desemprego está aumentando. O que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar amargo, eu comecei a ficar pessimista, eu comecei a ficar triste, porque eu estava me alimentando, eu estava alimentando os meus pensamentos com coisas que não traziam bem. E aí eu decidi ali no mês de abril, no mês de maio, eu decidi que eu ia parar, né, de me alimentar, de encher a minha mente, de encher os meus pensamentos com coisas que me faziam ser negativo. Eu parei de consumir o problema e decidi que eu ia começar a consumir soluções. Pessoal, eu comecei a ler livros nesse período. O tempo que eu gastava vendo notícias sobre a pandemia e desemprego, eu comecei a ler. Desde o início da pandemia, eu já li 16 livros. É um recorde na minha vida. Por quê? Porque eu parei de ficar olhando para o problema e comecei a olhar para a solução. E essa decisão cabe a você. Você pode continuar olhando para o problema ou você pode começar a pensar em formas de resolver o problema.
E sabe o que é mais engraçado? É que às vezes a gente tem até prazer em falar do problema. Eu tenho um amigo muito próximo que constantemente ele me vem falar e sempre ele fala das mesmas coisas. E teve uma vez que eu estava assim, saturado de ouvir a mesma coisa. Eu falei, querido, você está me falando desse problema faz anos. Por que você não começa a falar de solução para esse problema? Você está falando desse problema para mim há muito tempo. E aí, eu acho que destravou algo nele, né? Ele parou e pensou e ele falou, é verdade, Felipe. Eu me tornei tão cativo, tão preso a este problema, que ele identificou o problema como um problema de estimação. E pessoal, pode ser que você aí que está me ouvindo agora tenha um problema de estimação. E que você não resolve esse problema porque você até se acostumou com ele já. Sabe? É interessante, às vezes tem algum ajuste que você precisa fazer na sua casa. Eu vou dar um exemplo muito claro. O meu carro estava com problema no retrovisor, né? Estava quebrado, mas dava para usar. E eu usei durante 1 ano e meio o retrovisor quebrado. Por quê? Porque eu tinha me acostumado com o problema. Pessoal, cuidado. Vocês não podem viver uma vida tendo um problema constantemente perseguindo ou acompanhando vocês. Cuidado para não ter problemas de estimação. Foque nas soluções. E aqui, pessoal, eu tenho talvez conteúdo para a gente começar já a caminhar para o final. Uma coisa que eu li, que vocês talvez tenham lido, mas que eu refleti nesses dias e fez um grande sentido. Eu disse ontem que toda crise é uma oportunidade. Eu disse ontem que a crise é o melhor cenário para a mudança. E é interessante esse texto que eu vou compartilhar com vocês agora. Presta atenção. A vida é cíclica, pessoal. A vida é um ciclo. Você vai ter problema, você vai resolver o problema, vai ter um novo problema e você vai solucionar esse problema. A vida é cíclica. Eu não tenho a fórmula para fazer com que a vida não tenha problemas. Eu não tenho isso. Mas eu tenho a solução que eu estou entregando para você hoje nessa aula, que você consegue lidar com qualquer problema. Perceba que homens fortes criam tempos fáceis. E aí quando os tempos ficam fáceis, esses tempos fáceis criam homens fracos. E aí esses homens fracos criam tempos difíceis. E esses tempos difíceis criam homens fortes. Pessoal, nós estamos num tempo fácil ou num tempo difícil? Nós estamos num tempo difícil. Então, se nós estamos num tempo difícil, é sinal de que nós seremos pessoas fortes. Queridos, vocês têm ideia do que é superar uma pandemia que está durando 10 meses já? Quando isso acabar, quando essa crise passar, você vai poder olhar para trás e falar, rapaz, eu superei realmente uma crise que eu achava que eu não tinha capacidade para superar. E sabe o que é interessante, pessoal? Uma vez que você supera um problema, você começa a observar que qualquer problema pode ser superado. É interessante quando a gente é criança, a gente está aprendendo a andar. Andar é muito difícil para a criança, não é? E aí quando a gente cresce, o andar se torna o quê? Simples, aquela dificuldade foi superada. A criança aprende, ela caminha. A gente demora para aprender a falar, mas depois que a gente aprende a falar, é algo simples. Eu tenho uma palavra muito importante para você. Se você realmente parar de tentar resolver aquilo que você não consegue, se você focar naquilo que você pode fazer, se você se tornar um estoico a partir de hoje, se você entender que existem coisas que você não tem controle e você ignorar essas coisas, e você focar naquilo que você tem controle, e você parar de sofrer, e você, ao invés de olhar para o problema, começar a olhar para a solução, eu tenho certeza que você vai sair maior deste período. O ano que poderia ser o ano que te destruiu, vai ser o ano que fez você mais crescer. É um ditado popular e até infantil que diz assim, já viu esse ditado? É aquilo que não mata, engorda. Na versão adulta é aquilo que não te destrói, te torna mais forte. É exatamente assim que funcionam os anticorpos. Não sei se vocês sabem, né? Rapidamente, uma questão biológica. Como que o seu corpo se fortalece contra um vírus? Quando ele enfrenta e vence aquele vírus. Então, uma vez que aquele vírus esteve no seu corpo,
automaticamente você desenvolve anticorpos para aquilo. Aqui temos a Joyce dizendo que se tornou muito mais maduro e resistente na pandemia. Perceba que tem resultados maravilhosos aí, como da Joyce. Crescimento, amadurecimento, evolução, fortalecimento. Eu acredito que a pandemia tirou muita gente da imaturidade e levou para a maturidade, tirou gente de uma vida ainda adolescente, levou para a vida adulta. Este ano de 2020, você pode escolher olhar para esse ano como um ano de perdas, como um ano de fracasso, como um ano de problemas. Ou você pode olhar para esse ano como um ano em que você cresceu, como um ano em que você se desenvolveu. De novo, não tem a ver com o ano, tem a ver com você. Então, perceba que isso também vai passar. É uma frase do Marco Aurélio, ele diz que tudo passa, pessoal. As vitórias passam, as derrotas passam, e não importa isso. O que importa é o quê? É o como você está saindo de todo esse processo. Eu me lembro, em 2016, eu passei pelo pior período da minha vida, pessoal. Pelo pior período da minha vida. Eu tive derrotas em todas as áreas possíveis da minha vida. E eu me lembro que nos primeiros meses daquela tragédia, eu perdi emprego, terminei relacionamento, tive N questões pessoais. E no final daquele período, quando eu comecei a pensar, eu tinha dois caminhos. Eu poderia olhar para tudo aquilo e não aprender nada, e continuar sofrendo e me lamentando, ou eu poderia olhar para aquilo e tirar todas as lições possíveis daquilo que a vida tinha me mostrado. Você pode sair deste ano reclamando, olhando para os problemas, questionando a vida, reclamando de tudo. Ou você pode pegar todas as chaves de sabedoria, de entendimento, todos os aprendizados que esse ano trouxe e levar como bagagem para o desenvolvimento da sua vida. Eu vim aqui hoje com uma missão muito complicada, que era falar para vocês que é totalmente possível lidar com as crises. E eu tenho certeza que agora, já caminhando para o final da nossa aula, você está percebendo que realmente isso é possível. Eu tenho mais uma chave de entendimento para vocês, pessoal. O problema, na maioria das vezes, é a própria solução. Guarda essa chave de sabedoria. O problema, na maioria das vezes, é a solução. Eu quero contar uma história rápida. Existia um vilarejo, na verdade uma família muito pobre que morava num vilarejo. E um dia um sábio estava andando com seu discípulo e ele chegou nessa casa, que era muito pobre. E ele estava cansado e ele pediu para ficar naquela casa naquela noite. E aí, quando eles estavam fazendo a refeição, aquele sábio perguntou para a família como que eles se sustentavam. Era uma família muito pobre, uma família quase que miserável. E aí aquela família que era muito pobre, mas muito acolhedora, disse para o sábio: nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha dá leite, nós bebemos o leite dela, com o leite que ela dá nós fazemos queijos e consumimos os queijos, e quando sobra a gente vende. Essa vaquinha é tudo que nós temos. E aí aquele sábio ouviu aquilo, e aí ele foi dormir, e no meio da noite ele acordou, chamou o seu discípulo e deu uma ordem, falou: olha, eu quero que você pegue a vaquinha dessa família e você jogue a vaquinha no precipício, e depois a gente vai embora. E o discípulo falou: não, mas por que a gente vai fazer isso? A vaquinha é tudo que eles têm. Se a gente matar a vaquinha, eles vão morrer de fome. E o sábio disse: apenas faça o que eu estou mandando. E o jovem, contrariado, mas respeitando o seu mestre, jogou a vaquinha daquela família no precipício. E eles foram embora. Durante muitos anos, aquele jovem andou culpado, pensando naquela atitude tão ruim que ele havia praticado por causa da ordem do seu mestre. E depois de muitos anos, ele voltou para aquela casa e ele procurou aquela família. E quando ele chegou, ele viu uma fazenda muito grande, próspera, com plantações, com gado. E aí ele foi e perguntou, onde está aquela família que vivia aqui há alguns anos? E aí quando ele perguntou, o homem que o recebeu disse: somos nós. Nós somos a mesma família que morava aqui há alguns anos. E aí aquele jovem não entendeu nada e falou: mas o que aconteceu para que vocês prosperassem tanto? E aí aquele homem contou.
Ele disse: olha, alguns anos atrás nós recebemos você e o seu mestre, né, aquele sábio, e curiosamente naquela noite em que vocês estavam aqui, a nossa vaquinha morreu. E quando a vaquinha morreu, nós percebemos que nós tínhamos que fazer alguma coisa, nós precisávamos mudar. E nós começamos a plantar, e depois nós começamos a vender o que nós plantamos, e nós compramos gado, e nós crescemos. E aí o homem disse: a melhor coisa que me aconteceu foi aquela vaquinha ter morrido. Queridos, o problema às vezes é a solução. Talvez tenha algo na sua vida aí que você não está conseguindo resolver. Olha com cuidado. Você precisa jogar a vaquinha do precipício. Talvez jogar a vaquinha no precipício é a melhor coisa que aconteça e você decole. Eu quero encerrar porque o nosso tempo está chegando ao final. E a minha última chave de sabedoria é essa, e eu quero que ela impacte você de uma forma muito forte. Guarda essa chave. Não deixe que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer. A partir de hoje, eu quero que você não deixe que aquilo que você não tem controle interfira naquilo que você tem controle. Então a frase é, a última chave de sabedoria da noite: não deixe que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode. Eu quero que você encerre essa live e que você olhe aquilo que você tem controle e que você tome uma decisão sobre aquilo que está no seu controle. Chega de reclamações, chega de vitimismo, chega de olhar para o problema. Está na hora de você resolver as suas crises. Seja maduro, seja adulto. Para de usar as desculpas daquilo que você não tem controle e faz aquilo que você tem controle acontecer. Pessoal, a gente está chegando ao final, mas nós vamos ter mais uma tarefa hoje. Você vai para o seu e-mail assim que acabar a live e você vai fazer essa tarefa. E pessoal, continua chamando pessoas. Se essa live está sendo impactante, comenta aí, fala: eu estou comprometido ainda, Felipe, eu estou com você até o final. Eu vou fazer os 7 dias que faltam. Comenta aí, pessoal, porque a gente precisa continuar avançando. No primeiro dia, eu falei um pouco sobre o seu eu. No segundo dia, eu ensinei que você precisa ter uma estrutura. Hoje, eu te ensinei que dá para lidar com qualquer crise. E a partir de amanhã, eu vou entregar um conteúdo ainda mais pesado e ainda mais profundo. Então eu conto com vocês, né? Entra depois lá na nossa página, compartilha o post que eu vou fazer depois da live e chama o máximo de pessoas possível, pessoal. Eu ainda acho que a gente precisa se engajar mais. Eu acho que você pode se engajar mais e você pode se esforçar mais para chamar mais pessoas. Você pode se comprometer mais. Se esse conteúdo realmente está transformando as suas noites, se está sendo agradável transformar a sua mentalidade nesses dias, você precisa compartilhar. Aquilo que é bom a gente compartilha. Quando eu vejo algo bom, eu quero falar para todo mundo. Eu quero levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Então, a minha função é vir aqui todas as noites com conteúdo. Isso mesmo, Marquinhos. Continua chamando o pessoal. Se não veio hoje, continua insistindo porque amanhã tem mais. Mas chama mais. Eu me comprometo com vocês a continuar entregando conteúdo cada dia melhor. Se hoje foi bom, amanhã eu garanto que eu vou entregar um conteúdo ainda mais profundo e ainda mais transformador. Então, o seu compromisso comigo é trazer mais pessoas e transformar a mentalidade de mais pessoas. A jornada 2021 vai ser um marco na sua vida. Então, compartilha nas suas redes, faz o boca a boca e traz mais pessoas para cá. Tá certo, pessoal? Nós estamos encerrando aqui hoje. Foi um grande prazer, estou muito grato, tenho gratidão no meu coração por ver que vocês estão comprometidos. E é só o começo. A gente tem muita coisa para desenvolver. Amanhã eu vou revelar algumas chaves de sabedoria que vão impactar você. E eu tenho certeza que você, assim como hoje está sendo diferente, amanhã você vai sair ainda mais transformado. Essa é a nossa missão. Fazer com que cada noite vocês saiam ainda mais transformados. Cada vez com mais conhecimento e cada vez mais livres para pensar e principalmente para tomar decisões. Um abraço e até amanhã. Tamo junto!